Olha, nós vamos tentar montar aqui com você o tema da pesquisa na extensão popular. Para isso, a gente vai fazer assim em 3 movimentos. O primeiro movimento, a gente vai falar sobre a própria pesquisa mesmo. Quando a gente vai falar de pesquisa, de que é que estamos falando? Depois, como é que a gente pode... como que a pesquisa pode ocorrer aí dentro, não é? Na extensão popular, e ainda alguns outros cuidados teóricos que a gente poderia estar, não é, atento ao estar inserido nisso tudo aí. Então, seriam esses 3 movimentos. Mas eu vou começar por uma rápida introdução. Eu também não quero ser longo, não é? Eu quero fazer isso tudinho dentro de um esforço de meia hora no máximo, né? E aí a gente continuar a nossa conversa. Primeiro, destacar o seguinte, nessa parte de introdução, que esse saber que a gente está falando, saber tanto popular, ele já vem vindo com a própria civilização. Portanto, é uma coisa muito para trás, né? Então, à medida que os humanos fomos organizando a vida, organizando as coisas, fomos, então, inventando práticas, criando coisas que fomos se estabelecendo na Terra. Daí inventamos os desenhos que a gente encontra da Bahia, no país inteiro, aqui na Paraíba, em todo canto, essa forma de linguagem, não é, em desenhos, nos aparece. Então, veja, nós fomos continuando a inventar coisas, ao ponto de a gente, e aí mais 10.000 anos atrás só, que fomos inventar a escrita, e aí mais uma forma, claro, de linguagem. Então, veja a caminhada humana, e só tem 2 séculos que fomos inventar o saber científico, não é 2 séculos e pouco, a gente poderia dizer assim. Quer dizer, este saber muito mais antigo que veio nos dando condição para tornarmos-nos, não é, a espécie dominante e também que atrasa bastante a própria terra onde a gente vive, complicando bastante também. Pois bem, tem uma dupla de jornalistas, eu acho que são americanos, não é? É o Burke e o Ornstein. Esses 2 caras fizeram assim um trabalho excelente, não é? Ao jeito de ver, na teoria do conhecimento, na verdade, mas sem aquele palavrório pesado da filosofia, eles pularam isso daí, porém deram o recado bacana. Eles escreveram Os Fazedores de Machado, e é um livro, sabe de quando? De 98, parece antigo, mas não é não. Profundamente atualizado. Quem puder dar uma espiadinha no futuro aí, por favor, vale a pena. Os Fazedores de Machado. Os fazedores, portanto, são aqueles humanos que mais atentos à sua realidade, que foram, então, inventando tanta coisa para a gente chegar aos conhecimentos que temos hoje. Os Machados, aquele vai cortando a nossa humanidade, que vai construindo, vai fazendo. Bom, essa é uma primeira introdução, portanto, esses saberes já vêm muito de longe. Tem uma outra coisa importante que a gente precisa destacar na construção desses saberes, é que eles vieram vindo pela experiência. Ora, mas o experimento, a experiência, ela é base para depois a gente falar do saber científico, que tem como ponto de partida a experiência, o experimento, a coleta de dados, etc. Pois bem, essa é uma parte assim, introdutória, rápida, para a gente entrar, então, no nosso assunto. Quando a gente vai falar de pesquisa, do que é que estamos falando? Nós estamos falando que essa busca, não é, diligente, uma busca muito metódica, um jeito muito
próprio, sistemático dos humanos, não é, a respeito daquilo que nos está chamando a atenção na natureza. Então, esse nosso debruçar, fazer pesquisa, portanto, são aqueles humanos que mais a natureza está lhes provocando. Então, eu diria que é um trabalho de pensamento, sim, mas necessariamente da linguagem. Não é no sentido de descortinar aquilo que estava para nós encoberto. Este é o trabalho do pesquisador, esta é a pesquisa que estamos entendendo. E ainda, claro que ela precisa ter uma visão de totalidade. O pesquisador, aquele que está, inclusive, na extensão, depois a gente vai falar da extensão popular, é que daí, puxando da realidade mesma, daquele ambiente onde a gente está, que ele vem necessariamente permeado dessas dimensões todas que precisamos destacar, e mais com perspectivas de mudança. Não é? A nossa reitora falou da interculturalidade. Então, estão todos aí. E mais, é com esse instrumental teórico e prático, não é, o desejo do nosso enfrentamento, a barbarização social e a política de um povo. E que, nesse momento, a gente está com tantas dificuldades desse percurso que estamos vivendo, não é? Como a Lilian já falou, do ano também que a gente está envolto. Então, o desenvolvimento da pesquisa, então, visto a percepção, a concepção que estamos dando à pesquisa, ela, então, está compreendida, pode ser realizada por grupos de pesquisadores. No caso da extensão, por grupos de profissionais, alunos, estudantes, até gente mesmo da comunidade também. Eu diria, e sobretudo, a gente juntos aí, não é, buscando responder aos espantos que a realidade nos coloca. Então, diante dessas mesmas criaturas, pessoas buscando possíveis contribuições dos seus desvelamentos, também nesse campo nós poderemos destacar a extensão popular. Bom, então, em falando da extensão, a reitora já nos colocou no campo da extensão, não é? Mas nós diríamos que, assim como o ensino, que é a pesquisa, a extensão ela é um trabalho social. É a gente arrastando a extensão para dar um arcabouço teórico também para a gente poder discutir à vontade também nas teorias. O ensino, todos nós sabemos, tem um monte de teorias, o pessoal da pedagogia nos ajuda muitíssimo nisso, a filosofia tem entrado bastante, enfim, em todos os campos. Falar da educação é uma tarefa para todos os profissionais. Bom, então, ela é um trabalho social, sim, mas o ensino e a pesquisa também são. Mas ela tem uma intencionalidade que a gente está colocando para promover mudanças, para ajudar nas mudanças. Portanto, na extensão popular, a gente está colocando agora uma intencionalidade de promoção da mudança. E o popular, muito além, não é, desse momento popular que a gente viveu agora, das eleições, de tapinhas nas costas, simples abraços, beijos, etc. Enfim, que na teoria sociológica vai arrastar isso tudo para o campo, não é, de um populismo visceral que a gente sofre, a gente diria que popular, e temos trabalhado aqui na Universidade Federal da Paraíba, nos nossos projetos, popular como uma metodologia, no sentido da relação humana, e ela vai na perspectiva da promoção do outro. Então, cada vez que me relaciono com o outro e for na perspectiva de, nessa relação, eu promover o outro, nós estamos fazendo o popular. Então, uma extensão popular será aquela em que é um trabalho social e útil, com uma intenção, sim, de promover mudanças, mas que adquire a dimensão do popular ao se esforçar no sentido da promoção do outro. Aí nós estamos fazendo uma extensão e uma extensão popular. E aí a gente perguntaria, como é que podemos, além disso, não é, pensar o ensino, pensar a pesquisa, porque a extensão também tem um papel de conectar ambas
ambas dimensões de uma universidade. Eu diria, então, conversando, então, sobre as diferentes formas de a gente abordar na extensão, você tem todas as condições de utilizar as metodologias de pesquisa que você bem entender. Eu posso dizer que, por exemplo, eu posso estar em um projeto, num programa, não é, de extensão, e aí eu ser um profissional que me preocupo com as dimensões quantitativas, não é? Por me sentir mais seguro naquilo, por ter tido uma formação mais quantitativa. Pois bem, na realidade, no campo da extensão, esse tipo e essa preocupação, essa sua demanda também poderá ser atendido. Eu posso perfeitamente utilizar aqui o método científico. Eu posso estar lá nas minhas observações, eu posso estar fazendo as coletas de dados necessárias, eu posso depois submeter esses dados a uma análise estatística. Então, veja, e aí só será uma pesquisa quantitativa, portanto, dentro dessa metodologia, se eu fizer análise estatística, simples gráficos, ou porque eu estou numerando isso ou aquilo, não me coloca isso no campo de uma pesquisa quantitativa, mas sim se a análise que eu estou utilizando envolve todo o instrumental, não é, ou os instrumentais estatísticos que eu me arvorei deles para eu tentar essa interpretação de realidade. Portanto, e depois tentar, finalmente, pelo método, descrever ou tentar alguma generalização, se isso for possível. Pois bem, então, nos projetos de extensão popular, eu poderei perfeitamente utilizar o método científico, dito científico, não é? Em que eu vou me ocupar com as observações, sim, vou estar atento a coletas de dados rigorosas, anotações de dados, aí vou ver que tipos de estatística eu vou poder analisar aqueles dados que nos sirvam para aquele papel da extensão, isso é, que nos ajude na interpretação de realidade, sim, mas que seja promotora de mudança, senão aqueles dados não têm para nós muita utilidade. Não é? E, finalmente, algum esforço, não é? De generalização, já que são as características filosóficas, eu diria, do método científico. Mas também nos programas, nos projetos da extensão popular, a gente envolvido com as comunidades, os problemas mais variados também aparecem. Eu posso perfeitamente trabalhar, se eu sou num campo de história, enfim, de qualquer disciplina que me utilize as interpretações, vamos colocar assim num grande berço, num grande pacote, disciplinas ou conhecimento de um campo histórico-hermenêutico, vamos chamar assim, que exige a história e que precisa de interpretação. Porque antes nós estávamos no campo mais das ciências empírico-analíticas, ou de um conhecimento empírico-analítico. Agora nós estamos no campo de um conhecimento das ciências histórico-hermenêuticas. O método por excelência é a fenomenologia. Ora, se nós estamos nos debruçando sobre questões mesmo trazidas pela extensão, não é, como sínteses aí da extensão, e aí me faz caminhar para uma necessidade de interpretação fenomenológica, eu também tenho plenas condições para eu utilizar dentro do campo da extensão popular. Portanto, mesmo aqueles que vai me necessitar entrar nas questões mais das mentes das pessoas, dos seus entendimentos, etc., nós vamos precisar, portanto, de uma análise fenomenológica e, claro, nós vamos precisar entrar nesses tipos e jeitos e técnicas que temos para que a gente possa desenvolver a fenomenologia também, a pesquisa pela fenomenologia nos nossos trabalhos de extensão popular. Assim como você pode fazer uma análise agora, por exemplo, do fenômeno eleitoral. Você submeter um exame científico, quantitativo, é o que mais aparece às vezes, tem muitas análises
científicas aí, mas aparece bastante coisas interessantes. Assim também eu posso pensar as eleições por um olhar mais fenomenológico. Bom, então nós teríamos perfeitamente possível na extensão popular o exercício de um método científico. Se eu venho da física, das engenharias, posso perfeitamente estar sendo útil meu trabalho aí neste campo. Se eu quero analisar questões históricas que exigem interpretações mais profundas, ou aperfeiçoamento melhor no conhecimento das mentes e sentidos que estão aparecendo nos nossos projetos, porque aparecem as mais variadas questões. Diríamos que a fenomenologia também nos pode ser útil. Claro, entretanto, que a análise do método pelo método científico não é aquilo que mais aparece nesse tipo de extensão que já foram faladas aqui pela Alessandra, pela Lília e particularmente pela nossa magnífica reitora. Aquele campo de conhecimento que vai nos pedir análises mais relacionais, que vai ver as coisas em movimento, tentar ver os fenômenos em movimento, aí também na extensão, e aí se insere muito mais a pesquisa por uma metodologia dialética, não é? Então, esse campo que nós poderíamos chamar das ciências sociais críticas, e aí todas elas podem perfeitamente utilizar dessa metodologia. E quais aspectos importantes nesse método, o método dialético? Aí nós estamos bastante, não é, refletindo com o estilo de pensar dialética no campo do marxismo, em Marx, no seu livro Capital, tem uma das partes lá que ele discute um pouco sobre o método, e nós vamos, então, quem deseja conhecer melhor, então, vai lá, Método da Ciência Política, que o Marx coloca lá, acho que é o volume 2 do seu Capital, mas, enfim, lá está. Então, esse método vai tratar daquele fenômeno, daquele algo, como se fosse uma síntese, por exemplo, uma linguagem que a gente pode utilizar, uma síntese. Isso é, todos os objetos, todos os fenômenos, eles expressam sínteses de muitas correlações, de muitos conhecimentos antecedentes que vieram constituir aquilo. Até esse mousezinho, esse ratinho aqui do computador, para que ele funcione, ele é uma soma de tantos conhecimentos. Esse instrumental midiático que estamos utilizando aqui agora, ele também é fruto de uma caminhada do conhecimento que agora se sintetiza, não é, no Meet aí que estamos utilizando, o Google Meet, esse jeito de a gente se relacionar, tudo. Inclusive nós mesmos, cada um da gente é produto de uma grande síntese que chegou a se conformar naquilo que cada um é nesse momento aqui agora. A partir daí, em qualquer fenômeno, nós vamos submetê-lo a análises. Quais as análises? Aquelas análises que procuram e técnicas que procuram nos responder a questão que estamos a procurar. Então, dentro da extensão, qual deles? Veja o quanto um projeto de extensão pode envolver nessa, não é, intertécnicas que temos de quaisquer campos do conhecimento plausíveis de a gente poder buscar responder aquelas dúvidas, não é? Aqueles desafios que são para nós colocados. Então, a análise, essa análise daquela síntese é que nos possibilita trazer tantas outras variáveis e questionamentos e que ações tomar para que a gente possa encaminhar para um terceiro momento dessa metodologia de pesquisar, não é? A análise do fenômeno em movimento, que seria uma nova síntese, não mais aquela primeira, depois da análise, cheia de conhecimentos que nós passamos a ter daquele fenômeno, daquele objeto, nós vamos ter uma nova síntese, agora permeada desses novos conhecimentos que nos foram possíveis. É uma nova síntese. Nós poderíamos sintetizar dizendo
não é uma dialética expressa pela síntese, pela análise sobre aquele fenômeno, marchando, portanto, indo para uma nova síntese permeada de conhecimento. E claro que aí nós temos algumas metodologias que são riquíssimas e que nos ajudam muito. Todas as pesquisas de cunho participativo. Na extensão popular, isso é extremamente importante. Indo mais além, eu diria, a metodologia da pesquisação é uma metodologia que nos ajuda ainda mais e cabe muito mais claramente a metodologia dialética para nos ajudar nessa análise. Então, eu poderia, de maneira agora resumida, falar assim de um método dialético como síntese, depois uma análise, claro que em cada isso tem cursos, eu diria, para a gente ir definindo, inclusive nos próprios programas e projetos da extensão popular. E aí, nova síntese. Então, síntese, análise, nova síntese. Mas eu posso dizer isso de uma outra maneira. Eu posso falar, aí a moda muito mais de Idade Média, ó, teses, os grandes debates na Idade Média caminhavam muito assim. Teses, antíteses, eu colocar elementos para desbancar aquela tese. Feito isso, consegui do orão, eu marchar para novas teses, novas formulações, mas uma nova síntese também. Então, tese, antíteses, sínteses. Não é que poderia ser desmoronamento daquela tese, ou poderia ser reafirmamento da tese. Então, é uma outra maneira de a gente mostrar essa metodologia, mostrar a dialética. Então, mas nós podemos falar ainda bem no estilo do Marx, um concreto, eu posso começar por algum concreto, não é? Um concreto que não é o fato de de eu pegar, não é? Esse concreto do Marx é o real, a coisas mesmas, e já permeadas de conhecimento sobre esse real. E aí eu submeter a abstração naquele concreto, e aí eu marchar para um novo concreto, o que ele vai falar, um concreto agora pensado. Então, eu tenho um concreto, eu tenho agora, sobre ele, colocar as abstrações que temos, que são as nossas análises, e aí, com isso, eu vou construindo um novo concreto. Então, a terceira maneira ainda é de eu mostrar a dialética. Mas tem outra ainda, ó. Dos movimentos sociais, tudo a gente pode mostrar de uma outra maneira assim. Olha, nós fazemos algumas ações, muito bem. A essas ações, que seriam aquelas sínteses, que seriam talvez as formulações de teses, que seria esse concreto também, nós podemos chamar isso de ação. E aí, a ação, nós vamos submeter a ação às nossas reflexões, por isso o trabalho coletivo, estar junto, discutindo, não é essa interdialogicidade, e aí bem freirianamente pensando, o diálogo como esse princípio ético fundante dessas ações na extensão popular, ele é fundamental aí, portanto, estou falando de fundante, sem ele nós não temos uma extensão popular. Então, nós teremos, repetindo, a ação, nós teremos a reflexão sobre a ação, para que a gente organize novas ações. Portanto, é esse caminho que a metodologia dialética nos possibilita. Portanto, esse segundo grande movimento que estamos fazendo, primeiro sobre a pesquisa, para quem chegou agora, o segundo, não é na extensão popular. Como é que a própria pesquisa, que tipos de método, é só um método, é dois? Não, todos os métodos são possíveis. Claro que esse tipo de trabalho se adequa, ele é mais fácil, porque ele é algo em movimento, e algo em movimento, a metodologia dialética é quem nos ajuda. E falei também da pesquisação como muito importante. Terceiro movimento da minha conversa aqui com vocês é outros cuidados teóricos, não é? Nessa caminhada que a gente precisa ter. Eu posso dizer assim, que esses projetos nossos de extensão, e vislumbrando a extensão popular, é esse estímulo ao desenvolvimento de novos projetos.
que fomente essa interação, essas iniciativas dos setores populares da sociedade. Isso é, eu estou com um projeto, atuando, fazendo isso e aquilo, e eu tentar descobrir se não há outros também, seja na minha universidade, seja no meu ambiente, e a gente conectando esses projetos. É um cuidado que seria muito bom se nós pudermos fazer. Também um destaque é a interculturalidade, não é? A sua universidade, a Universidade Federal aí do sul da Bahia, ela nasceu nessa interculturalidade, o enriquecimento, a formação acadêmica dos participantes do grupo. Um estudante que passa por um projeto de extensão popular, eu sempre vi como um estudante diferente dos outros. Os outros respondem aquelas coisas que a gente pede lá nas disciplinas para que coloque as notas deles e eles vão se promovendo, não é? Mas o da extensão popular está muito na frente. Ele vai fazendo o seu curso, porém, vendo, não é, o mundo de um outro olhar. Isso é uma coisa assim, muitíssimo interessante e fundamental na formação desses estudantes. Um terceiro aspecto é a perspectiva de que o produto da realização de projetos, o que a gente concluiu no projeto, que isto seja os elementos para a gente fazer ensino, para a gente fazer pesquisa. Então, veja, e num projeto de extensão tem muitos produtos, em geral, vários produtos. Esses produtos são fundamentais para que a gente possa, não é, fazer também o ensino, fazer pesquisa. E quarto, que é a discussão e o fomento da busca por essas questões, no sentido de seu interrelacionamento. Todas essas, a gente não aprendeu a fazer esses interrelacionamentos nas nossas vidas acadêmicas em geral, não é? Mas a gente vai conhecendo mais e mais que o conhecimento ele é muito interrelacionado. Então, a extensão, que tem também esse papel de conectar a ensino e a pesquisa, é muito importante ênfase nisso. A pesquisa, ela precisa, não é, ainda enfronhar-se mais no campo, nos campos afins, não só naquele específico. Por exemplo, a gente está pela extensão popular, mas também atuando metodologicamente pela educação popular. Então, isso arrasta a educação popular. Mas existem debates da interculturalidade, não é da cultura, portanto, meio ambiente. Enfim, todas as questões que envolvem no nosso ambiente, nosso meio, onde a gente está submetido. Não é? E para eu encerrar, já estou com 36 minutos de conversa, o incentivo à autonomia das pessoas, mas e um exercício de autogestão. Esse é um dos mais difíceis, mais desafiadores para quem atua, quem faz projetos no campo da extensão, porém, riquíssimo para a constituição daqueles profissionais do seu futuro, porque com isso nos arrasta, não é, para empreendimentos solidários, economia solidária, portanto, projetos na economia solidária são riquíssimos nisso aí, e tornar isso, claro, todos esses projetos nossos na extensão, um baita exercício de promoção de uma cidadania, mas cidadania que não é uma mera palavra abstrata aí. Cidadania, para nós, pressupõe participação. Então, sem participação, não se conversa sobre cidadania. Mas uma participação, claro, e uma cidadania que nós possamos chamar de crítica, não é? No sentido bem grego, da crítica, no sentido de buscar as positividades e as negatividades daquele fenômeno, daquele algo, mais ativo. Eu também tenho a dimensão do agir aí dentro. Não é só a crítica, fazer a crítica bonito, eu levantar as questões positivas, as questões negativas de um algo e encerrar aí. Esses elementos, eles me conduzem para eu tomar minhas decisões. Claro que isso tudo é um baita esforço da emancipação de nós mesmos.